Olá, voltamos com o curso Git e GitHub Ninja. Eu sou o Fernando da Silk e nós vamos agora dar início à nossa aula de número 7. Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Markdown. O que é o Markdown, para que ele serve e quando que nós devemos utilizar o Markdown. Tá? Então, basicamente, o que é esse tal de Markdown? Markdown, ele é uma linguagem, né? Digamos, ele é uma forma de você escrever HTML de uma forma um pouco mais legível, digamos assim, tá? Uma forma um pouco mais limpa, uma forma um pouco mais textual, tá? A gente vai entender na prática como é que funciona isso, mas basicamente o Markdown ele vai servir para converter um texto que você vai escrever com alguns caracteres ali para converter, e esse texto vai ser convertido para HTML, basicamente isso, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é como criar parágrafos e quebras de linha com o Markdown, tá? Para a gente utilizar e escrever em Markdown, a gente precisa de um interpretador de Markdown, tá? Existem vários interpretadores de Markdown, você consegue encontrar na internet alguns interpretadores de Markdown. Se você procurar por Markdown Editor, né, na internet, você vai encontrar vários editores de Markdown, onde você consegue visualizar o teu código escrito em Markdown e ele já sendo convertido para HTML, tá? Ele já sendo feito essa conversão. A ferramenta que a gente vai utilizar vai ser o próprio GitHub, tá? Então, eu estou logado aqui na minha conta, no meu repositório e-commerce, que a gente já estava utilizando nas aulas anteriores, né? E eu vou mostrar alguns lugares dentro do GitHub que a gente pode utilizar o Markdown, tá? A gente consegue utilizar ele, basicamente, um dos lugares que eu vou mostrar é em Issues e Pull Requests. Sabe aquele texto da issue que você escreve? Aquele texto ali do Pull Request que você escreve? Então, você consegue utilizar essa linguagem chamada Markdown ali, tá? Quando você cria uma nova issue, você vai ver que aqui você coloca o título e aqui embaixo, onde você vai colocar o comentário da tua issue ou do teu pull request, que a interface é basicamente a mesma, você vê que aqui tem um linkzinho Markdown Supported, ou seja, essa área aqui suporta texto escrito em Markdown, tá? Então vamos lá, como é que eu crio um parágrafo em Markdown? Basicamente você precisa simplesmente escrever, tá? Então esse é um parágrafo em Markdown, tá? O parágrafo em Markdown, ele nada mais é do que um texto corrido, tá? Sempre que você escreve um texto e você clicar aqui em Preview, você consegue ver esse texto renderizado. Você está vendo que isso aqui não é nada mais do que o texto que a gente escreveu aqui, né? Não tem nenhuma formatação a mais. Só que se você inspecionar esse cara aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para você visualizar. Olha só, você vai ver que ele foi convertido numa tag P, tá? Criou uma tag P e foi colocado o texto. Esse é um parágrafo em Markdown dentro da tag P, tá? Então, basicamente, no Markdown, para você escrever um parágrafo, você vai utilizar simplesmente a tag P, que ele já vai criar para você. Ele vai criar para você automaticamente a tag P, se você escrever o teu texto corrido, tá? Para você criar um novo parágrafo, você simplesmente quebra a linha duas vezes, tá? E você pode escrever que esse é um novo parágrafo, tá? Feito isso, quando você vier em Preview, você vai ver que dois parágrafos vão ser renderizados, ó. Então, esse é um parágrafo em Markdown, esse é um novo parágrafo. Você vê que os dois são renderizados, cada um na sua tag P específica, né? Então, cada um tem a sua tag P. Por quê? Porque você deu dois enters, no caso, você quebrou linha duas vezes. Quando você deixa uma linha entre outra, você cria um parágrafo. Ah, e se eu não deixar uma linha? Né? Se eu, por exemplo, quebrar assim, o que acontece é que, especificamente no GitHub, em alguns outros editores, de Markdown também faz isso, ele coloca um BR quando você quebra a linha uma vez, tá? Uma outra forma de quebrar a linha em Markdown, que como diz na documentação, depois eu vou mostrar para vocês também o link da documentação, para você poder acompanhar, tá? Mas basicamente uma outra forma de você escrever o BR é você colocar dois espaços no final da linha. Quando você coloca dois espaços no final de uma linha, você está dizendo que ele deve quebrar a linha ou colocar um BR. Então, se você visualizar aqui o que foi renderizado, ó, ele colocou o Markdown, o primeiro BR dos dois espaços que eu tinha colocado antes, o segundo BR da quebra de linha e o outro texto aqui embaixo, tá? Que não é um parágrafo porque eu não quebrei de linha aqui. Se eu quebrar de linha, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai criar dois parágrafos, ok? Então, para criar parágrafos, você precisa simplesmente escrever o texto e quebrar a linha, tá? E para
gerar um BR ou uma quebra de linha, ou você coloca 2 espaços, né? Você termina a linha com 2 espaços, que ele vai colocar um BR, ou você simplesmente no GitHub quebra a linha. Então, lembrando que alguns editores, eles não quebram linha. Se você simplesmente der Enter, você precisa deixar 2 espaços no final. E alguns editores vão quebrar a linha, vão colocar o BR a partir do momento que você quebra a linha de verdade, tá? Então, esse é o formato que você vai utilizar. No GitHub você pode só quebrar a linha que ele vai funcionar direitinho, da forma como a gente espera, ok? E para que a gente consiga agora criar títulos, né? Agora a gente vai aprender como criar títulos utilizando a marcação Markdown, ok? Como é que a gente faz então para criar títulos? Vamos lá. Bom, a gente viu que para criar parágrafos eu preciso simplesmente escrever um texto corrido, né? E a partir do momento em que eu quebro uma linha, ele vai converter aquilo para um novo parágrafo, tá? Para que eu possa escrever títulos é bem simples, tá? Em HTML você escreveria lá a tag H1, aqui você coloca uma hash e coloca um espaço e o título que você quer colocar. Então, vou colocar aqui título H1 só para você poder ver, vou colocar no preview e você vai ver que ele vai renderizar para um título, já vê que ele já tem um estilo aqui, porque no próprio GitHub já tem estilo para esse tipo de título. E aqui você vê que ele está renderizado o título do tipo H1, ok? Como que eu faço para ver outros formatos de título? Então, um título do tipo H2, eu coloco 2 hashes, tá? E basicamente eu consigo fazer isso até o H6, tá? Eu consigo escrever títulos até o H6. Então aqui eu consigo o H3, o H4, o H5 e o H6, tá? Claro que você só consegue fazer até 6, né? Que os títulos em HTML só vão até 6, não adianta você colocar 7. Se você tentar colocar 7, ele simplesmente não vai renderizar. Vou colocar aqui só para você visualizar. Mas quando você dá o preview aqui, você vê que, olha só, ele renderiza o título 1 como H1, o título 2 como H2, o título 3 como H3, o título 4 como H4, o 5 e o 6, e o título 7 ele renderiza como um parágrafo com 7 hashes ali, tá? Porque não existe título do tipo H7 em HTML. Então ele renderiza, ele entende, ele acha, ele vai interpretar que você está tentando escrever simplesmente um texto corrido e vai criar um parágrafo ali no lugar do título, ok? Então, basicamente, para você escrever títulos, você consegue fazer dessa forma, utilizando as hashes, tá? Para títulos ainda tem uma forma especial de você criar títulos do tipo H1 e H2, que é outro título H1, e na linha de baixo você sobrescreve ele com sinais de igual, tá? Você pode colocar quantos sinais de igual você quiser, tá? Basicamente, normalmente você coloca até cobrir o tamanho do título aqui, mas a quantidade de sinais de igual é indiferente. Sinais de igual, então, vai fazer com que ele gere outro título do tipo H1, tá? Então, sinais de igual, você consegue gerar título H1, e também H2, você consegue usar outro título H2 usando o traço, tá? Se você der um preview aqui, você vai ver que ele vai renderizar outro título H2. Ele renderiza então os H1 tanto com uma hash como com os sinais de igual embaixo, e o título H2 ele renderiza tanto com 2 hashes na frente ou com os sinais de traço embaixo, tá? Os outros títulos não tem formato especial, tá? Isso serve somente para os títulos do tipo H1 e do tipo H2, tá? Basicamente esses dois tipos que vai ter esse formato especial que a gente vai visualizar, beleza? Bom, por esse vídeo era isso que eu queria mostrar. No próximo vídeo nós vamos continuar vendo algumas coisas de Markdown, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.